Maravilha. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 4. Quero trazer para vocês uma mensagem hoje com a seguinte temática: seja a resposta de oração. Seja a resposta de oração. Senhor, a tua palavra para ser ministrada, que ela venha repleta de graça e transbordante de revelação para cada um de nós. Que a partir dela possamos nos posicionar e aplicá-la para que o teu nome seja glorificado. Então, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nesse momento. Nos envolve com a tua graça, amor, discernimento e sabedoria a partir de agora. E assim rendemos graças a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esther capítulo 4, a gente vai ler os versículos de número 13 e 14. Mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aqui tem um diálogo entre Mardoqueu e Esther. E Mardoqueu estava ali como intercessor daquele povo judeu. Já tinha um decreto para num dia tal específico, na hora tal, começar toda a perseguição e matança dos judeus. Mas Deus, na sua plena soberania, sabedoria, já tinha levantado pessoas para serem respostas de orações para outras. Na Bíblia a gente vai ver diversas situações e histórias contando a respeito dessa temática. Então eu quero convidar você a partir de agora a ser uma dessas respostas de oração, uma dessas pessoas que é a resposta de oração de outras. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, orando por algo para que Deus realize nas nossas vidas. E é claro que muitas vezes dessas que a gente ora, nós precisamos entender que também somos a resposta de oração de outras pessoas e precisamos agir, colocar a prática do Evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado. Então a gente vai ver aqui que tem uma situação a respeito da morte dos judeus, e eu quero ler algumas coisinhas para poder a gente entender melhor isso. Olha só, quando a gente chega ali no versículo mais ou menos de número 5 para frente, a gente percebe que existe esse diálogo aí. Tem oficiais para matar. Esther está na situação, Mardoqueu já está na porta do palácio, em prantos, em pano de saco, em jejum, já está intercedendo por uma situação para que não aconteça. E ele vai e chega dessa maneira diante da porta do castelo, da porta do local que estavam, e eles não poderiam estar nessa fortaleza dessa maneira. E a Esther fica preocupada porque é sobrinha, e aí poderia acontecer alguma situação com Mardoqueu, e ela manda um oficial para poder comunicar a ele, e ela dá uma resposta dizendo: olha, tem uns 30 dias aí que o rei não me chama na presença dele, e eu não posso adentrar nesse lugar sem ele estender o cerco de justiça
justiça, que é aquele cetro que ele tem, de ouro, era o cajado dos reis, que assim a gente pode dizer, e ele tem um decreto que existe, quem fizer isso pode perder a vida. Então, Mardoqueu envia a mensagem para ela através de Atar, e é exatamente o que a gente leu. Ele manda dizer para Esther o seguinte: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, não pense que pelo fato de você estar na presença de Deus, ou estar no conforto, estar em segurança, não pense que porque a gente está com a vida tranquila, isso não possa acometer a cada um de nós. Você também faz parte desse povo e certamente não vai escapar, porque você está num lugar privilegiado, está numa boa condição financeira, se ninguém está te abusando, se não está tendo contratempo, batalhas diversas, se tudo está dando certo, você está estagnado, parado, calmo, e nesse momento é um mar de calmaria, não pense você que vai ficar livre dos ataques do diabo e das perseguições, das afrontas e de tudo que possa acontecer de ruim. Não pense, porque o diabo anda ao derredor, fugindo como leão a quem possa tragar. Então Deus levanta Mardoqueu para ser resposta de oração daquele povo judeu, que Mardoqueu se associa com Esther, e agora Esther vira a resposta de oração para a nação de Israel, que seria cá na frente, para aquele povo judeu. E Mardoqueu ainda fala com ela: está aí. Quem sabe você não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha. Então, se você e eu estamos nessa posição que andamos e caminhamos agora, quem sabe Deus não permitiu que eu e você estivessem nessa posição para ser resposta de oração de alguém. Seu trabalho, seu labor. Porque quando a gente fala de trabalho, não é só ser concursado ou trabalhar no comércio, a gente tem outras atividades. A gente tem atividades em cargos ministeriais, etc. e tal, tem um chamado de Deus. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, trazendo para a nossa vida, Mardoqueu naquele tempo estava falando, e Deus falando conosco através da palavra dele, dizendo assim: quem sabe você não foi colocado nessa posição aí, para que aconteça exatamente o que Deus quer. Então tem muitas pessoas clamando e orando a Deus, e Deus quer nos usar para que sejamos resposta de oração na vida de outras pessoas. E aí Esther, versículo 15, mandou uma resposta para Mardoqueu: vá, reúna todo o povo judeu que estão lá em Suzã, jejum a meu favor, não comam nem beba durante 3 dias, e todo mundo aqui, as minhas criadas, também vão participar desse processo de jejum e oração, e eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. E aí Mardoqueu se retirou e foi cumprir aquilo que Esther falou. Então ela teve a convicção que era para ela fazer aquilo. Aquele que sabe o bem que deve fazer não faz, comete pecado. Naquele momento, Esther sentiu que Deus tinha colocado, já sabia, teve a convicção que Deus tinha colocado ela para dar livramento ao povo judeu. E agora então a vida dela não valia mais nada, porque para nós hoje que conhecemos essa história e olhamos para o que está escrito no Novo Testamento, morrer é lucro, viver é Cristo. E ela disse: se não é propósito de Deus, eu vou morrer. Agora, se for, Deus vai fazer algo tremendo através da minha vida, e eu estou disposta a ser resposta de oração desse povo. Eita glória! E algo também que me chamou a atenção
é que, nesse diálogo aí com Mardoqueu, ele diz assim, quem sabe você não foi colocado nessa posição de crente hoje, ou nesse chamado específico de Deus hoje, para que você possa corresponder àquilo que pessoas estão clamando e orando a Deus por muito tempo. Então a gente pode ser uma bênção na vida dos outros. Deus chegou para Abraão e falou assim: ser tu uma bênção. Então tem pessoas que estão esperando nosso evangelismo, uma palavra de conforto, um abraço, um consolo, uma explicação do evangelho. Tem pessoas que estão esperando a nossa liberalidade para abençoar financeiramente. Tem pessoas que estão esperando de nós que a gente ponha a mão e repreenda a enfermidade, que cure doenças, que expulse demônios. Deus está esperando que a gente se posicione para Ele operar milagres e maravilhas através das nossas mãos. Amém? E a palavra de Deus diz que a natureza clama numa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A natureza está pedindo que os filhos e filhas de Deus manifestem a glória dele. Quando a gente olha essas enchentes na nossa cidade, todos os sinais, para quem está em Cristo já discerniu, sabe que outrora não era assim. Os dias estão se findando e Deus quer nos usar para a glória dele. Então que sejamos a partir de agora a resposta de oração na vida das pessoas. Amém? Vamos ver o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo de número 1. Aqui vai contar a história de Eli e Ana. Você já deve ter lido. Mas Eli muitas vezes é pregado como aquele sacerdote que errou com os filhos, que errou para com ele mesmo. Mas eu quero trazer agora Eli como uma resposta de oração para com Ana. Olha só. Versículo de número 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, tristeza profunda, chorou muito e orou ao Senhor. Ana triste, quebrantada, numa profundidade de clamor, ela ora ao Senhor e fez um voto. Olha a oração: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados, ele será nazireu. Deus, se o Senhor responder a minha oração, eu vou dedicar a minha descendência e consagrar ela ao Senhor. Vou ofertar os filhos que o Senhor me der para ti, para sempre, porque eles já são seus. Enquanto ela continuava a orar, ela não para de orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente e balbuciando, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele não conseguiu discernir, era uma situação dele,
Mas Deus vai usar Eli, independente de como está a vida espiritual dele, porque Deus queria abençoar Ana. Então usa quem Ele quer para a glória dele. Usou o sacerdote que não estava com muito discernimento, e olha o que acontece. Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, 15: Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Olha o que está no versículo número 17. Ele respondeu: vai em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Glória. Então Eli, naquele momento, se torna resposta de oração de Ana. Deus levanta Eli como um sacerdote para profetizar na vida de Ana, dizendo: vá em paz, porque Deus vai conceder a sua vitória, aquilo que você pediu. E ela engravida, e você já sabe da história. Que maravilha! Seja a resposta de oração na vida de outras pessoas. Assim como Mardoqueu e Esther foram para os judeus, Eli também foi para Ana. Agora a gente vai andar para encontrar Juízes. Quero que você encontre Juízes no capítulo de número 3. Capítulo número 3, Deus levanta 2 juízes num capítulo só. Dá a impressão que é rápido, mas passa algum tempo. E o primeiro desses juízes está no versículo número 7, e depois vai aparecer o segundo juiz ali, a partir do versículo número 12. O primeiro é Otoniel, e o segundo é Ude. Eles vão ser levantados por Deus como resposta de oração do povo. Bora procurar onde é que tem isso aqui. Versículo de número 9. 3:9. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, e prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. O povo estava oprimido. Claro que o povo pecou, teve uma consequência do juízo de Deus. Deus é um Deus justo, e eles estavam sofrendo opressão, estavam escravizados. E aí então Otoniel se torna resposta de oração de um povo clamando a Deus. Imagina aqui a gente reunido e a gente começa a orar com um propósito que Deus quer para poder libertar pessoas. Tem pessoas que estão aprisionadas nas garras do diabo. Tem pessoas que estão aprisionadas na mão do inimigo, em vícios, em questões pessoais, problemas diversos. E a igreja, o povo orando, reunido e orando, Deus levanta um libertador e dá vitória. É o que a gente aprende nessa primeira parte. E agora também tem o Eude. Eude era canhoto. Para que vocês saibam que Deus não só trabalha com o direito, Deus trabalha com o canhoto. Não é verdade? Deus trabalha com o que está na esquerda. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele usa quem Ele. Se Ele quiser abençoar o povo dele, Ele vai levantar alguém para ser bênção para a nossa vida.
depende. Se está no centro, se está na direita, se está na esquerda, se está em cima, se está embaixo, se está pela frente, se está por trás, se ficou no meio, não interessa. Quando Deus quer abençoar o povo dele, Ele vai levantar alguém e então coloca orações na vida das pessoas para que essas orações saiam da vontade de Deus, no sentido de permissão, venha para as pessoas e volte para Deus para Ele mesmo responder e abençoar. Eude. 15. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. E aí vai contar a história que com a espada de 2 gumes ele pega ali, por ele ser canhoto, ele é revistado do lado direito e entra no palácio como informante. Ninguém vai revistar ele no lado esquerdo, ele era benjamita, e benjamita só tinha destro. Ele era benjamita canhoto. O pessoal diz que ele era bidestro. Ele lutava com os dois lados, mas ele era mais forte na esquerda. Então os soldados revistam ele só meio corpo. E a espada dele, que era a peixeira dele, o punhal, é o punhal, estava do lado esquerdo. E ele vai e coloca todo na barriga de Eglon, que era o rei. Tranca Eglon no banheiro. Não dá descarga porque não tinha naquela época. E Deus opera a libertação daquele povo. Então, quem sabe Deus levantou aí sua pastora para ser uma libertadora e você precisa entender o que Deus está fazendo, porque você congrega nesse ministério. Deus levantou um diácono nesse ministério para poder ser alguém que vai impor a mão na sua vida e curar. Deus levantou um evangelista para pregar a palavra e você recebeu a palavra de libertação. Deus levanta pessoas no ministério que você está congregando, na igreja local que você faz parte, para poder ser uma resposta de oração. E muitas vezes a gente quer uma resposta de oração longe. Vou me inscrever no congresso, vou viajar não sei quantas horas, porque lá tem uma unção diferente, vai acontecer algo longe. Vocês estão longe para ser liberto, curado, porque na sua própria igreja local Deus opera dessa maneira também. Aí Deus não vai usar. Você recebeu um aviso dizendo que é para ir? Vá, porque Deus quer usar alguém lá que você nem conhece, amém? Então hoje eu dou uma aula, ministrei a palavra, porque veio uma pergunta de uma aluna para mim, com alguns questionamentos teológicos. Ela sabe que eu sou formado em teologia, e aí no final da aula, já tinha encerrado todo o assunto, começou alguns questionamentos teológicos, e aí eu não aguentei mais e falei assim para ela: o problema todo é porque você está numa seita, e você precisa sair de lá agora, porque se você continuar lá, aí você vai morrer, porque você está congregando uma seita. Como é que você congrega num lugar que você não sabe a doutrina? Você não conhece a religião que você está. Então a culpa não é dos outros, a culpa é sua. Você precisa conhecer a sua religião. E eu fiquei com aquilo na cabeça: rapaz, como é que eu falei isso para a pessoa? Você está numa seita. E aí eu saí da sala de aula e fui pensando na rua, andando para pegar meu carro que está estacionado um pouco distante do colégio. E aquele negócio na minha cabeça: não era para ter falado isso. Aí vinha passando um vendedor, um rapaz mais alto assim como eu, olhou para mim, ele estava com uns livretos assim evangelísticos. Ele falou: você aceita uma oração? Aí eu falei: aceito. No meio da rua, eu só olho de olho aberto, mas no meio da rua. Dei a distância, aí não me dá a socada na cabeça. Esse não sabia se ele era maluco, louco, tem transtorno mental, ou com problema psicológico, fica a critério do cliente. Me afastei, a distância de um braço, ele orando e eu aqui, ele orando e olhando para o lado, né? Que feira você fechou o olho e você acordar para nu. Fato na nossa cidade, não sei como é na sua aí, para mim ouvir. E aí eu tomando conta minha dele, porque ele estava com os olhos fechados, entrando numa unção gostosa, e eu aqui, ó, tomando conta mesmo. Ô glória! Aí ele começou a orar: Deus proteja a nossa família, abençoe
abençoe que a gente sempre continue pregando o Evangelho com essa intrepidez e com ousadia falar a verdade para as pessoas. Aí eu falei, meu Deus, a resposta veio na hora. Veio aquela paz. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, bote a mão no bolso e abençoe ele. Eu só tinha uma nota de R$20. Eu fiz um depósito no banco e essa nota, todos os caixas devolveram. Não queriam ler a nota. Eu falei, essa nota é falsa. Eu olhei a nota, olhei para cá, botei na luz. Caixa, não leio. Não leio. Guardei no bolso da frente. Aí eu entendi. Não comprei livro nenhum e abençoei a vida dele. Aí eu falei para ele, eu sou pastor. Receba essa oferta com amor. Aí ele olhou assim para mim. Deus abençoe, pastor. Segurou firme. E Deus trabalhou na vida dele para aquela resposta de oração que ele também estava precisando naquele momento. Mas foi em busca de algo para a família. E ele ia ter que me vender ali uns 10 folhetinhos daquele, não precisou nada. Porque Deus já tinha o dinheiro certo e não entrou no caixa. Que era dele. E ele veio trazer a mensagem de Deus sobre o que eu tinha feito. Então, Deus usando pessoas para ser resposta de oração. Aí confirmou a palavra, eu falei, já sei, é essa palavra mesmo para quarta. Eu quero levar ela domingo. É quarta. Amém? Então sejamos resposta de oração para a vida das pessoas. Vá lá agora para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Corra aí a Bíblia, Novo Testamento. Você vai passar os Evangelhos, depois você vai encontrar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Versículo 26 em diante. Capítulo 8 vai falar sobre perseguição da igreja, Filipe pregando em Samaria, um mago chamado Simão, depois vem Filipe e o etíope. Filipe é a resposta de oração para o eunuco. Mover sobrenatural, Filipe sendo usado tremendamente por Deus em Samaria. Você pode ver isso no versículo 6 do capítulo 8, quando a multidão ouviu Filipe e seus sinais milagrosos, deu atenção que ele dizia, os espíritos imundos saíram gritando, os mancos eram curados, paralítico, era poder de Deus. Deus pega Filipe, deserto. Vou levar para uma estrada do deserto. Filipe foi. E se fosse no dia de hoje, não, Deus está me usando aqui, poder, maravilha, sinais, uma multidão, aquela vontade de estar aparecendo e ser a glória, não deixar que Jesus seja a glória. Mas Filipe, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, entendeu que era Deus que estava levando ele para aquele lugar. Filipe vai. Um anjo do Senhor, versículo 26, disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta. Não, Deus, você não me colocou naquele negócio não, aquele ministério ali pequeno, naquele bairro, uma rua que não tem nem muito movimento, as cadeiras tudo vazias, não foi não. Eu sou de multidão, sou na igreja. Filipe foi, se levantou e partiu. Aí no caminho ele encontrou eunuco, um oficial importante, olha só agora o mistério, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Era um homem forte, era o primeiro-ministro, era o responsável por todos os tesouros. As escrituras estão dizendo aí no 27. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E aí, voltando para casa, na carruagem, estava lendo Isaías, o profeta. E o Espírito disse para Filipe, vai, se aproxima da carruagem e acompanhe ele.
a carruagem andando com os cavalos. Está pensando que foi facinho para Filipe andar junto dos cavalos? Então Filipe, ó, malhando. O Deus me tirou ali, eu pregando, poder, eu quero, e agora eu estou correndo atrás do cavalo. Glória a Deus, resposta de oração. E Filipe ali do lado, ele vai, e o homem lendo. O senhor não está entendendo o que está lendo? E ele respondeu, 31, como posso entender se alguém não me explicar? Ó, ele estava lendo as Escrituras e orando a Deus para poder saber o que ele estava lendo. Ele leu e com o pensamento dizendo, oh Deus, não estou entendendo muito. Se tivesse alguém para poder me explicar. Sobe aí, Felipe. Sente-se aqui ao meu lado. Eu estou lendo essa passagem aqui das Escrituras. Ele foi levado como ovelha do matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador, e não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E eu me perguntou ao Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando aquela passagem das Escrituras, foi anunciando o Evangelho, falou então que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, no 38, deu ordem ali para a carruagem e disse, tem água? Quem que precisa se já tem água? Quero ser batizado. O eunuco se converte. Ei, glória! Que maravilha! O céu em festas agora. Não eram os sinais, as maravilhas, os prodígios. Deus estava operando e ele queria, tem que acontecer essas coisas. Mas Deus estava ali respondendo a oração porque Ele estava salvando. E a alegria no céu quando alguém se converte e faz aliança com Cristo. E aí o eunuco não viu mais nada, cheio da alegria, versículo 39, continuou o seu caminho. Filipe foi arrebatado, foi lançado lá em Azoto para pregar o Evangelho para outras cidades. Glória! O eunuco orou, Deus levou Filipe e ainda mandou para outro lugar pela oração do eunuco. Sejamos resposta de oração na vida das pessoas. Tem gente em casa agora clamando para que a nossa vida seja manifesta a glória de Deus para cura, libertação, salvação, o poder de Deus sobre a nossa vida, para acontecer aquilo que Deus quer. Precisamos então adentrar na presença em oração e dizer para Ele, não que a gente saia da presença, mas no lugar secreto de oração, e dizer que quero ser resposta de oração na vida das pessoas. Quem o Senhor quer me usar para a tua glória? Amém? Imagine que você não está lendo as Escrituras, não está entendendo, e Deus levantou esse magrelo, que é o seu pastor aqui, para te explicar bem facinho, como professor, para você ficar tudo mastigado. Foi isso que Filipe fez. Se não tiver alguém para me explicar, eu estou lendo, mas não estou entendendo não. Aí Deus está me levantando para te explicar esse mistério. Posso ouvir um glória a Deus? Você está no 8, bora ver o 9 agora. Aí vai falar sobre a conversão de Saulo. Ananias, resposta de oração para Saulo. Olha só o que aconteceu. Você já sabe aquela história que Saulo vai cair por terra? Está aí no capítulo número 9. Jesus se encontra com ele, ele fica encandeado, tem uma cegueira parcial, cai por terra, fica completamente cego ali por 3 dias. E aqui eu quero que você venha e me acompanhe no versículo número 9, quando levaram Saulo para Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Já estava no jejum e oração. Em Damasco 10, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias! Aí ele falou: eis-me aqui, Senhor. Olha que maravilha. O Senhor lhe disse: vá à casa
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. E esse homem é você. Deus falou tudo com detalhe. Eu dei risada porque é aquele júbilo quando a gente lê as Escrituras e elas se tornam fáceis para o nosso entendimento, mostrando o poder de Deus e como a pessoa pode se tornar a resposta de oração. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Eu já estou com medo. Estou meio que duvidoso se é o Senhor mesmo, se não é. E de todo mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender meio mundo. Todos os que envolvem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: este homem é meu, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Ponto de continuação. Ele vai escrever 9 capítulos das Escrituras Sagradas e vai alcançar a vida de muitos. Não está aqui, mas foi o que aconteceu, porque ele está dizendo que levava a palavra para muitos gentios. Já pensou se Ananias não faz o que Deus queria? Saulo está orando, Deus ia deixar de levantar outro para ir lá? De jeito nenhum. Deus levantaria outro para poder ir, mas Ananias obedeceu a Deus, e Deus usou Ananias para o nome dele estar nas Escrituras Sagradas, para Deus dizer que ele foi resposta de oração de Saulo para as nações. Então Ananias foi, 17, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Eita maravilha! Que maravilha! Se a pessoa não quiser, Deus vai levantar outro. Bora ver isso. Volta lá para Juízes, capítulo de número 4. Aqui vai contar a história de Débora com Baraque, sendo resposta de oração para o povo. E é logo depois da morte de Eude que acontece isso. E a gente vai conhecer essa história com alguns versículos salteados. Versículo de número 3. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. É a Bahia toda. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Para você que está com problema de liderança feminina, arranca a folha e queima. Porque a Bíblia não está dividida em Antigo e Novo Testamento, ainda que didaticamente esteja assim. A Bíblia é uma história só que glorifica o nome de Jesus. Então, é um contexto só. A gente está lendo nesse momento que ela liderava. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para
disse as suas questões. A profetisa, juíza, conselheira e uma mulher de Deus. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Querets, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá até o monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo. Deus está colocando o exército inimigo para te atacar, mas Deus está mandando você ir, e eles só vão te atacar porque Deus já deu a ordem para eles perderem. Com os carros de guerra e tropas, ele está com 10.000 soldados a pé, e a turma vinha com 900 carros só de ferro. Aí, tremeu as bases. E ele entregará essas tropas todas nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você não for comigo, eu já estou suando frio desde agora e me tremendo todo, igual uma bestalhada. Eu estou parafraseando para que fique um filme a história. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não vou não. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Deus não vai te abençoar. Você vai ver tudo acontecer, vai acontecer exatamente o que Deus falou, porque Deus é um Deus que cumpre propósito, e a gente está sendo resposta de oração desse povo clamando. Vai acontecer o cumprimento da palavra de Deus. Deus é um Deus que cumpre princípios, mas você não vai ser abençoado, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Foi exatamente o que aconteceu. E foge, se esconde numa tenda. A mulher bota ele escondido numa tenda e diz assim: se cubra, quando passar o pessoal por aqui, eu digo que você não está não. Ela pega uma ferramenta pontiaguda e crava no crânio e mata. E Débora ouve que tinha acontecido isso, e lá Deus dá a vitória ao povo através da mão de uma mulher. Deus usou Baraque, era para ser resposta direta de oração, e ele não fez o que Deus queria. Deus cumpriu o que tinha profetizado, falado, declarado através da vida de Débora. Deus usa Débora e usa Baraque para ser resposta de oração, mas quem fez o acontecimento final foi uma mulher, porque Deus não deixa de cumprir. Então, se a gente não quiser ser resposta de oração na vida de alguém, Deus vai levantar outro para cumprir o propósito dele. Quem vai perder somos nós. Ninguém perde nada. E a gente encerra com Atos capítulo número 10. Olha que história maravilhosa agora. Pedro é a resposta de oração de Cornélio, o centurião, um comandante do regimento chamado Italiano. Ali em Cesareia, versículo número 1, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a... Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cheio de temor, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram com uma oferta memorial diante de Deus.
agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, aquele que trabalha com couro, que fica perto do mar. Então, depois disso aconteceu ali, Cornélio foi, reuniu os auxiliares dele e mandou como Deus tinha falado. E aí agora acontece a visão de Pedro. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles estavam viajando para a cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aí Pedro foi para lá orar. Não tinha mais para passar hoje, Pedro subiu no terraço, tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava ali preparada. E aí ele viu o céu aberto, semelhante a um grande lençol, e descia alguns animais, quadrúpedes, etc., aves. E ele disse assim, ouviu uma voz: Pedro, mate e coma. Aí Pedro respondeu: que nada, Senhor, eu sou judeu, não como nenhuma comida impura, não, esses alimentos com esses animais, não. Deus, aí a voz que vinha disse assim: você está chamando de impuro aquilo que Deus purificou? Isso aconteceu 3 vezes, versículo 16, o lençol foi recolhido. Então Pedro, refletindo no significado da visão, enquanto Pedro estava refletindo nesse significado da visão, os homens enviados por Cornélio se aproximaram da casa. E ali, hospedado na casa de Simão, que era Pedro, começaram a dialogar e conversar sobre algo. Enquanto Pedro, 19, ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, vá lá e desça. Não hesite em ir com eles, pois fui eu quem enviei. Pedro desceu, esteve com os homens e perguntou por que o motivo que eles foram até lá. Os homens responderam: tem um centurião chamado Cornélio, ele é um homem justo, temente a Deus, e ele abençoa muito o povo. E o anjo disse para ele vir aqui te pegar. E aí, então, no dia seguinte, Pedro partiu com alguns irmãos para Jope. Ele vai para lá e ele vai na casa de Cornélio. Quando Pedro entra na casa e conversa com Cornélio ali, acontecem algumas situações. Pedro reverte aquele sentido de que estava acontecendo, e então reúne muitas pessoas e Pedro começa a falar a respeito dessas questões todas relacionadas com o que é ou não de Deus, explicando as Escrituras Sagradas. E aí então eles vão dialogando, e quando a gente chega no versículo de número 30, ali na parte B, vai dizer: de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Versículo 31, que disse: Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Vão buscar Pedro, e aí ele vai contando e narrando essa história. Então Pedro, só para a gente ter um entendimento, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Versículo 35, mas Deus aceita todos que o temem e faz o que é justo. E aí ele continua pregando e falando a respeito disso, e ele vem e fala a respeito de Jesus, o Cristo. E fala que nós, eles eram testemunhas do que Jesus fez na terra ali, andou por Jerusalém, as maravilhas, sinais, e o que Deus ressuscitou pessoas através desse profeta. 44. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a pregação, a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram perplexos, admirados porque o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. O Espírito Santo adentra na vida deles. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então
ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aí Pedro ficou com eles mais algum dia, e a casa de Cornélio se converte, todos estão ali com Cornélio, os amigos, parentes, conhecidos. Cornélio era um homem que não tinha contato com o Espírito Santo de Deus ainda, intimidade, mas era um homem que temia Deus no coração, um homem bom para com as pessoas, mas principalmente um homem que orava dia e noite pela família, pedindo que Deus se revelasse para ele. Deus manda o apóstolo Pedro, prega, grande maioria ali se converte, quase a totalidade, são batizados no Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, porque Cornélio era um homem de oração, e Deus usa Pedro como resposta da oração de Cornélio, e essa resposta da oração alcança a família e todos que estavam naquele contexto. Eu te contei algumas histórias de diversas outras que tem nas Escrituras, peguei salteado assim, entre o Antigo e o Novo Testamento como um livro só, para você ver que as Escrituras é um compêndio, um complexo de livros que são e explicam completamente aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia de prática, para vivermos na bênção de Deus. Deus nos convoca a partir de agora para a gente ser resposta de oração na vida de outras pessoas. Amém? Quem sabe a gente está orando e Deus está dizendo: haja em prol dos outros, para que eu possa agir em prol de ti. A gente pode estar orando por algumas coisas nossas e Deus quer que a gente vá, não fique parado. Então é esse chamado que Deus está nos convidando para o exercício a partir desse momento, para o entendimento à luz das Escrituras. Amém? As pessoas estão esperando, elas já começaram a orar, elas já estão orando há algum tempo, e Deus quer usar a mim e a você para a glória do nome dele. Você entendeu essa palavra? Fale com o Senhor agora. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não tem